Olá, meus queridos, graça e paz, como vocês estão? Aqui é o Pastor Lucas e seja bem-vindo ao Portal Goié. Bom, irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre o conceito da célula cristã. Bora lá! Muita gente pergunta de onde é retirado o termo célula e qual é a ligação da célula cristã com a Bíblia e com o Evangelho. Você sabe o que é uma célula cristã? Será que isso está na Bíblia? Será que é certo chamar de célula? Talvez alguma dessas perguntas já tiraram a sua paz algum dia, ou até hoje tem aquela curiosidade. Mas hoje vamos calar essa curiosidade. Você vai descobrir o verdadeiro significado da célula. Gente, deixa eu contar para vocês. Antigamente eu também me perguntava sobre essas coisas, mas quando descobri o verdadeiro significado da célula cristã, percebi que isso poderia fazer toda a diferença na minha vida. Às vezes, pelo fato das pessoas não encontrarem a palavra célula na Bíblia, acreditam que é algo que não provém de Deus. Mas galera, não é bem assim. Lucas, então o que quer dizer que a palavra célula não está na Bíblia? Na verdade, não. Mas existe um significado por trás dessa palavra. O significado é o seguinte: a palavra célula é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser humano, sendo considerado a menor porção de uma matéria viva. Ou seja, a célula cristã é uma pequena parte de um corpo vivo e através da junção de muitas células o corpo é construído por completo. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o reino de Cristo, né? A Bíblia nos diz que somos corpo de Cristo e Ele é o nosso cabeça. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que um corpo é constituído por células, certo? O que nós cristãos fazemos, certo? E que nós cristãos fazemos parte do corpo de Cristo. Então daí vem o nome célula cristã, na qual faz menção a nós como corpo de Cristo. As células são as reuniões que são feitas nas casas, com um número menor de pessoas, ou seja, uma parte do corpo se reunindo em casa para uma edificação mútua. Já agora, quando juntamos todas as células nos prédios da igreja, participamos todos juntos do culto de celebração como corpo. Para vocês entenderem melhor, eu vou tentar responder mais uma pergunta. Como funciona as células cristãs? Bom, as células cristãs são basicamente reuniões que nós fazemos uma vez na semana, nas casas dos membros ou visitantes, com o intuito de edificação do corpo de Cristo. Nessas reuniões de células existem atividades promovidas que nos auxiliam na edificação de todos como corpo de Cristo. Essas atividades geralmente são dinâmicas, louvores, palavras de ofertas, compartilhamento da palavra. Galera, essas reuniões de célula geralmente têm uma duração de mais ou menos 1 hora, porque elas não podem ser muito grandes para não tornarem fatigantes. Geralmente, no final, os irmãos compartilham algum lanche ou alguma coisa assim. Maravilhoso isso. A célula cristã geralmente tem um número menor de pessoas do que um culto num prédio da igreja. Esse número varia de 7 a 15 pessoas. Lucas, aonde as células estão na Bíblia? Eu já vou falar para vocês, mas antes vocês precisam entender uma coisa. No Antigo Testamento, o povo tinha acesso a Deus através do tabernáculo de Moisés e após isso no templo de Salomão, certo? Ali era um lugar onde Deus morava e se alguém quisesse buscar a Deus, deveria ir até lá. Então, como podemos perceber, na antiga aliança não era possível ter nenhum contato com Deus sem ser no tabernáculo. Isso era na antiga aliança de Deus com os homens,
Mas hoje vivemos no tempo da nova aliança de Deus com os homens, e Deus já habita mais em templos feitos pela mão dos homens. E eu errei. Isso era na antiga aliança de Deus com os homens, mas hoje vivemos no tempo da nova aliança de Deus com os homens, e Deus já não habita mais em templos feitos pela mão dos homens. Hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. A partir daí, podemos perceber que Deus está conosco, não por onde estamos reunidos, mas pelo motivo a qual estamos ali. Agora voltemos à pergunta-chave deste vídeo. Onde está localizada as células na Bíblia? Depois dessa explicação sobre a nova moradia de Deus que atualmente somos nós, podemos observar que as células cristãs se iniciaram através da igreja primitiva que é descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Durante os 3 primeiros séculos, a igreja primitiva não tinha templo, e nesse período ela experimentou o maior crescimento da história. Os irmãos daquela época se reuniram nas casas e usavam lugares neutros e nas sinagogas apenas para evangelizar. Como podemos ver, a igreja primitiva era uma igreja em lar. E essa estratégia foi dada por Deus e nos fazer enxergar que é impossível um único líder cuidar de centenas de pessoas. Também vamos lembrar que o próprio Jesus sempre deu uma atenção especial a pequenos grupos de pessoas. E podemos ver que diversas vezes ele ministrou em casas. Com tudo isso, acho que vocês entenderam que desde aquela época as pessoas já tinham o costume de se reunir em casas para adorar o nosso Deus, que é basicamente o que fazemos na célula cristã. Agora que já conseguimos identificar as raízes da célula cristã e conseguimos identificá-las na Bíblia, vamos entender um pouco mais sobre os objetivos da célula. Vamos lá. Quais são os principais objetivos da célula cristã? Por mais que uma reunião semanal em lares possa parecer muito comum na ideia de que possa ser uma célula cristã, não podemos dizer que ela se resume apenas nisso. A diferença entre uma célula cristã e uma simples reunião em casa é nítida. Uma reunião em casa pode ser caracterizada como um culto doméstico ou uma simples confraternização entre irmãos de uma determinada denominação, ou não. Agora, a célula cristã é caracterizada por um grupo de pessoas que estão ligadas e vinculadas entre si. Essas pessoas buscam ao mesmo tempo uma vida de comunidade e almeja multiplicar-se pelo menos uma vez ao ano. Daí podemos concluir que a célula cristã vai muito mais além de uma reunião, por seus objetivos principais que podemos resumir em comunhão, ensino, multiplicação e serviço. Agora vamos descobrir como saber se aquilo não é uma célula cristã. Essas são algumas características que não são apropriadas para células. Grupo fechado, criado só para as pessoas de um departamento da igreja. Qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Qualquer grupo que não se submeta à liderança geral das células. Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social. A célula estará sempre aberta para as pessoas novas. Assim, os visitantes serão sempre bem-vindos. Agora, depois de tudo isso, eu espero que a sua perspectiva sobre a célula nunca mais seja a mesma. E que você possa ter percebido o verdadeiro significado da célula. Agora, se você quiser saber mais sobre o assunto, estaremos postando sempre vídeos novos dentro do tema célula e tais. Então, para ficar por dentro dos vídeos novos, já se inscreve, ativa o sininho e curta o vídeo para ajudar o canal. Irmãos, esse foi o vídeo e já espero você no próximo. Tchau, fiquem com Deus.